Se pra viver não tem vestibular, é só dançar, entre na onda, não se esconda mais. Pensamento é tormento, pra que sofrer se é tão simples? É só dançar, não endureça, solte a cabeça, vale tentar. Nada importa, e já que nada importa, tanto faz, é melhor dançar. É só dançar, que a vida é breve pra não se jogar. nada importa, e já que nada importa, Faz, é melhor dançar. O mundo foi chamada pelo mágico de Oz, sem sequer saber ao certo qual seria o fim. Em respeito se curvou, e ele então a batizou de Glinda a Boa. Foi assim. Não foi assim que você me contou. Quanto tempo musical inteiramente sobre preconceito levou pra ter uma protagonista negra em tempo integral na Broadway? 21 anos. Eu sou Rômulo Salles e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das coisas mais contraditórias que se tem pelo teatro musical. Um espetáculo que fala sobre aceitar quem é diferente, que levou mais de 2 décadas pra praticar no seu próprio palco principal aquilo que ele prega. Mas talvez você esteja pensando, mas Rômulo, e a Cynthia Erivo? Ela é negra, ela é Elphaba do cinema. E sim, o filme de 2024 acertou muito nisso. Mas o filme é só uma consequência de uma mudança que o teatro já vinha fazendo devagar, aos tropeços e com muito atraso. Agora existe uma coisa muito importante que a gente precisa encarar aqui. Existe diferença entre estar no palco e ocupar o centro do palco. Artistas negros sempre estiveram em Wicked, no ensemble, no swing, nos covers, mas quando a gente fala de protagonistas titulares, Elphaba, Glinda, Fiyero, aí a história é diferente e tem uma outra figura nessa grande engrenagem que talvez seja ainda muito mais reveladora. Sim, porque ela não é a protagonista, ela é quem decide quem pode ser a protagonista. Acho que você já pode imaginar de quem eu estou falando, mas vamos lá. Vamos começar por Fiyero, o galã, o homem desejado. Ano de estreia, o primeiro Fiyero da Broadway foi Taye Diggs, acho que é assim que se pronuncia, um ator negro. Nos anos seguintes, o papel passou a ser interpretado por atores brancos, mas a porta já tinha sido aberta por um homem negro no ano 1. Agora, me acompanha nessa comparação. Indina e Christian, ambas mulheres e atrizes brancas. E por anos, muitos anos, quem assumiu esses papéis na Broadway seguiu esse mesmo perfil. A primeira Elphaba negra titular em tempo integral na Broadway foi a Lancia Kebede, em 2025, 21 anos depois da estreia. Em 2005, apenas 2 anos após a abertura, Saikon já era cover de Elphaba. Cover, não titular. E aí entra uma personagem que talvez seja mais reveladora dessa história toda. E curiosamente, ela não é protagonista. Madame Morrible, a diretora da universidade, a mulher que decide quem entra, quem tem potencial, quem merece ser treinado, é ela quem enxerga o talento de Elphaba e também é ela quem coloca a Glinda sob sua proteção. Assim como também é ela quem manipula os bastidores de Oz inteiro. Madame Morrible é o poder institucional personificado. Ela é a figura que diz, você serve, você não serve. Você espera, e durante todos esses anos na Broadway, quem ocupou esse papel? Carole Shelby, Rue McClanahan, Jane, Michelle Lee, todas brancas. E aí você me diz, Rômulo, mas a Sherry Lee, sim, a estrela de About Elementary, também interpretou Morrible na Broadway. Sim, é verdade, mas ela entrou como substituição temporária, não como uma titular fixa. Talvez seja exatamente aí que mora a chave desse argumento, porque Madame Morrible não é só uma personagem dentro da história. Ela é a metáfora que acontece fora do palco. Pensa comigo, quem decide sobre quais atores sobem ao palco principal? Diretores, produtores, a indústria. Pessoas, tal como Morrible, abrem ou fecham as portas. E quando a própria personagem que representa esse poder nunca foi interpretada por uma mulher negra como titular na Broadway, o recado, ainda que silencioso, é muito claro. E o recado é esse: o poder aqui ainda não tem a sua cor. Vamos para Londres agora. Em determinado momento, na montagem de West End, algo inédito aconteceu. O trio central, Elphaba, Glinda e Fiyero, era formado por 3 artistas negros ao mesmo tempo. Pela primeira vez, o centro do palco, aquele triângulo amoroso que move essa linda história, era negro. Em Londres, a própria Madame Morrible também foi interpretada por uma mulher negra, algo que a Broadway jamais fez em caráter titular. E honestamente, a história não está somente nos holofotes. Alguns dos momentos mais importantes da história negra em Wicked aconteceram quando covers e swings assumiram o palco sem aviso. Na prática, essas pessoas, esses atores que estão lá como cover, como ensemble, como substitutos, estão naquela lógica. Você está pronto, você está preparado, mas ainda precisa esperar que alguém te chame pelo nome.
E aí entra o nosso Brasil. Porque se a Broadway demorou 21 anos, a montagem brasileira que estreou em 2025, a segunda montagem aqui no Brasil, já chegou com outra cara. É aqui que Madame Morrible brasileira vira um capítulo à parte. Karen Hills, ex-integrante do Rouge, um dos maiores grupos pop da história do Brasil. Um grupo que nos anos 2000 colocou 5 mulheres, incluindo mulheres negras, no topo das paradas da música, da TV, nas capas de revista. O Rouge foi, para uma geração inteira de meninas brasileiras, a prova de que era possível estar no centro do palco. E agora, 20 anos depois, Karen Hills sobe ao palco do Teatro Renault, aqui no nosso Brasil, não como parte de um grupo, mas como uma mulher que controla o destino das protagonistas. Madame Morrible, isso não é um detalhe, isso é muito simbólico. E ela não estava sozinha. Thiago Barbosa, sim, esse menino genial, um ator negro, periférico. O Thiago, além de ser um ator preto, ele é aqui do território da Baixada Fluminense, da onde eu vivo. Na Baixada Fluminense é uma região de 13 municípios aqui no Rio de Janeiro, mas periférico à capital. E é da cidade de São João de Meriti, uma das cidades mais precárias aqui da Baixada Fluminense. E esse cara transpôs todas as barreiras geográficas, artísticas e chegou lá. Ele foi um dos nossos fieiros lá na montagem, na segunda montagem de Wicked aqui no Brasil. Agora nós temos Hipólito como cover de fieiro e aí também outro orgulho. Além de ser um cara jovem, preto, muito talentoso, canta, dança, interpreta, vocês não vão acreditar. Pesquisando sobre a vida dele, descubro que ele é meu conterrâneo. Ele é aqui da cidade de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, também um território periférico, muito pouco acessado pela cultura do musical. Então pra gente é muito enaltecedor e muito acalentador saber que mais um cara conseguiu transpor essa barreira geográfica e esses limites que a cultura nos impôs e está lá como protagonista, como um dos protagonistas de Wicked, sendo fieiro preto aqui. Não só lá na última temporada, mas aqui na temporada do Rio de Janeiro, que tá fresquinha, acabou de começar, então você não pode perder. Cenas impagáveis e a gente tá muito feliz de poder vê-lo aqui. Thiago e Hipólito, vocês são nossos parceiros e conterrâneos. Thiago é um amigão, Hipólito eu ainda não conheço pessoalmente, mas quem sabe a gente não encontra um espacinho nessa agenda pra você vir aqui no canal, bater um papo com a gente, conversar com essa galera que tá super engajada, comentando a beça, se inscrevendo aqui no canal, então vai ser um prazer recebê-los aqui. Sei que tá correria agora, mas não vai faltar oportunidade da gente se encontrar. Lá pro São Paulo também passou Glória Groove. Sim, Glória Groove. Ela tava nessa produção brasileira e não esperou 21 anos pra dar conta de tão diversa quanto foi. Porque Glinda não é só a amiga, Glinda é a popular, a querida, a desejada. Quando uma menina negra vê uma mulher negra interpretando esse papel, ela percebe que alguém como ela também pode representar popularidade, beleza, delicadeza, fantasia e encantamento. É exatamente sobre isso, gente. Assim como quando ela vê uma mulher negra como a Madame Morrible, a diretora, a mentora, a figura que diz quem pode e quem não pode, ela entende outra coisa, que o poder também pode ter a sua cor. E isso é muito, mas muito poderoso. É exatamente por isso que essa discussão tanto nos importa. O teatro não apresenta apenas aquilo que a sociedade é, ele também ajuda a construir o que a sociedade pode ser. No fim, Wicked sempre foi sobre isso, sobre quem é considerado diferente, sobre quem espera do lado de fora, sobre quem finalmente recebe o convite pra entrar e sobre quem entrega esse convite. Agora eu quero saber de você, qual personagem do teatro musical, do cinema, daqueles que controlam os holofotes, não os que estão sob eles, você sempre quis ver interpretado por alguém como você, uma pessoa como você? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero ler. Eu sou o Rômulo Salles e a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo. Para tudo! Não posso esquecer, eu preciso parar tudo que a gente tá fazendo e antes de encerrar esse vídeo, agradecer a cada um de vocês que surpreendentemente, antes de completarmos sequer 2 meses de canal, sim, esse canal é novinho, mal começou, nasceu por uma necessidade de estudar um pouco mais sobre presença digital, sobre YouTube, sobre novas tecnologias e com uma vontade de se comunicar, de falar sobre o que a gente curte, ampliar esse debate, falar sobre cultura, sobre arte, sobre mercado de trabalho e também sobre entretenimento, conhecer novas histórias e do nada, gente, do nada, nós alcançamos um número que eu sei que pra esses canais grandes é nada, mas pra mim, que mal comecei, nessa última semana a gente teve uma escalada absurda de pessoas que chegaram aqui no canal e se inscreveram, e aí a gente bateu aqui, olha aqui na plaquinha, 1000 inscritos. A gente tá muito grato por isso, eu quero te agradecer, quero pedir pra que você continue acompanhando esses vídeos, quero pedir também que você recomende esse canal, esses vídeos pra quem você acha que vai curtir o nosso conteúdo, continue sugerindo pautas, continue comentando, vamos debater, vamos discutir, não vamos brigar, mas vamos construir essa comunidade juntos. Chegamos a 1000 muito antes do que poderíamos pensar ou imaginar, mas já que chegamos, agora ficamos animados. Aonde podemos chegar? Então, eu te espero aqui no canal, se inscreve, comenta, dá o seu like, porque é importante pra caramba para o YouTube entregar pra mais pessoas, a gente aumentar esses números, aumentar a comunidade de gente que gosta de um bate-papo um pouco além daquilo que todo mundo está fazendo na internet. Eu poderia estar aqui fazendo análise somente do musical, transmitindo imagens, mas a gente está buscando aqui camadas diferentes e eu conto com a sua colaboração, com a sua contribuição pra gente discutir um pouco mais sobre tudo isso. Mas muito obrigado e até o próximo vídeo.